Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Mãe-Estar. E hoje, a pedidos, é o meu relato de parto. É engraçado, quando eu sentei aqui e me dispus a falar, que eu percebi que o que eu achava que estava completamente resolvido, talvez até acho que esteja, mas traz de volta uma emoção naquele momento, assim. Eu quero, antes de tudo, até falar que é uma experiência minha, óbvio. Não quero comparar de forma alguma experiências que cada mãe tem, né? Então eu acho que com esse relato, alguns pontos podem ser úteis para outras mães que, assim como eu, têm o sonho de ter um parto normal. Então, eu acho que aqui tem alguns pontos importantes a serem observados. Percebi que compartilhar é importante para mim e para outras mães que podem também utilizar dessas informações para tomarem suas decisões. Então, contextualizando, né? Eu sempre quis muito ser mãe. Até brinco que antes de casar, eu queria já ter um filho, uma filha, independente se eu tivesse um marido, eu falava que poderia futuramente ter uma produção independente caso eu não achasse o marido. Eu tenho o marido, pai da minha filha, mas só para falar desse sonho, né, de engravidar. A minha gestação toda foi muito tranquila, desde o início. Como eu queria muito ter um bebê e queria que fosse tudo o mais tranquilo possível, eu comecei a cuidar, tentar reduzir o ritmo, respeitar as minhas vontades, né, por conta dos hormônios, a dormir melhor, comer melhor. Eu comecei a fazer pilates 2 vezes por semana, yoga 2 vezes por semana, e eu nunca tinha ouvido falar. Na verdade, eu nunca tinha buscado informações com mais profundidade a respeito de parto, tipo de parto, etc. Então, eu comecei durante a gestação a tentar entender esse mundo. Eu sabia que eu queria um parto normal, porque eu não queria um parto cesárea, na verdade. Eu sabia que eu não queria uma cirurgia. Acho que tem uma questão hormonal envolvida, mas quando eu estava grávida e eu comecei atrás dessas informações, eu encontrei um mundo de pessoas que me influenciou muito, que vê a gestação como um mergulho interior e o estabelecimento de uma conexão mãe e filho muito forte, desde antes do bebê vir ao mundo. Isso parece meio, para algumas pessoas, meio surreal demais, mas de fato para mim, desde que eu descobri que eu estava grávida e eram semanas, 8 semanas, 7 semanas, eu realmente tive essa sensação de que eu estava conectada a uma outra alma, assim. É uma coisa muito profunda. Já existia aquela criança para mim. Eu comecei a diariamente, a todo momento, na verdade, conversar, me conectar de uma forma muito profunda. Nas aulas de yoga, eu aprendi algumas técnicas de conexão mãe-bebê que podem ser utilizadas inclusive durante o parto. E desde essa fase, desde os 4 meses da Jill, eu comecei a formar, né, aqui na minha cabeça como eu queria o parto. E comecei a procurar. Eu já tinha um médico obstetra que tinha sido super recomendado. Desde a primeira consulta eu falei para ele, olha, eu quero um parto normal. Ele, claro, a gente vai, a minha primeira escolha é um parto normal, a não ser que aconteça alguma coisa e tenha que migrar para uma cesárea. Então eu fiquei muito tranquila, ele era muito simpático, muito atencioso. Comecei a conversar com outras mulheres, principalmente do grupo de yoga, mulheres que já tinham tido bebês. Na aula de pilates eu tinha uma amiga que estava grávida mais ou menos na mesma época e a gente falava que esse é o médico, esse é o médico. E eu descobri que existe uma linha de parto, que é a linha do parto humanizado, que você, mulher, protagoniza, a equipe médica e multiprofissional que está atendendo empodera, né? Faz valer a vontade da mulher, óbvio que desde que bebê e mãe estejam bem. E eu pensava, eu quero esse parto, né? Eu quero esse parto humanizado. E a próxima consulta no pré-natal falava com o meu médico, olha, eu li sobre isso. Nós podemos, então, durante o meu parto, por exemplo, eu poder passar as dores, né, do trabalho de parto na água, na banheira?
Claro, se você quiser é uma opção. Eu posso andar durante o trabalho de parto? Claro, se você quiser, você pode. Depois eu descobri mais sobre doula, que eu não sabia muito bem. Conversando com essas amigas, elas, é importante você ter uma doula, porque o meu médico não tinha comentado nada sobre doula. Daí eu fui entender o que era uma doula. Então, uma doula é quem dá o suporte emocional e para alívio de dor, para a mulher passar pelo trabalho de parto e parto. Então, eu fui atrás de uma doula. Fui primeiro conversar com meu médico. Falei, você pode ter uma doula. Você quer que eu te indique alguém? Eu nunca trabalhei com doula, mas eu já trabalhei com enfermeira, com obstetriz. Eu até conversei com a que ele me indicou, mas não era muito minha linha. Daí eu fui atrás de uma outra doula. E adorei, contratei, que ficou comigo. Mas nas conversas com outras doulas, durante essa entrevista, a primeira coisa que elas falavam pra mim: ok, você quer uma doula, mas quem é seu médico, sua médica? É um médico cesarista ou ele é um médico que, de fato, vai fazer de tudo para que seu parto seja normal? O meu médico não era médico do convênio, era um médico particular, e eu sei que a realidade do país é uma realidade de que é muito difícil a mulher poder escolher o seu médico. Em geral, nos convênios, que remunera-se muito pouco, os médicos não se dispõem, na maior parte das vezes, a ficar horas e horas acompanhando o trabalho de parto. E por outro lado, no SUS, tem muitos serviços, infelizmente ainda, apesar de terem outros muito bons, mas a maioria, num trabalho de parto sem nenhum apoio emocional, buscando parto normal e muitas vezes sem um suporte necessário para que a mulher passe por essa fase de uma forma saudável, de uma forma boa. Então você tem dois polos ali. Eu tive a possibilidade de ter um médico particular porque eu queria ir por uma linha que eu acreditava. Eu gostava muito do meu médico como pessoa, e mesmo durante os meses do pré-natal, embora eu visse que ele não estava completamente alinhado a essa linha do parto humanizado, eu sentia que ele iria respeitar as minhas vontades e continuei com ele. Em uma das entrevistas com uma das doulas, eu lembro que ela falou assim para mim: você já olhou para a taxa de cesárea do seu médico? Porque se ele não trabalha com doula, ou nunca não te indicou outras doulas, a abordagem como ele coloca do parto normal, em relação ao uso de ocitocina, de anestesia, de outros pontos, que isso a gente também chegou a conversar, você pode avaliar se ele é um médico mais da cesárea ou realmente um médico que vai respeitar as tuas decisões. E se ele é um médico que tem 90% de taxa de cesárea, por que você acha que você vai estar entre os 10%? E essa é uma frase que, no momento, eu olhei para essa doula e falei: eu não quero essa doula, porque ela é muito, digamos, radical. Naquele momento eu gostava muito do meu médico e eu sempre fui mais do equilíbrio, do meio termo. Eu achava desnecessária essa polarização, cesárea ou parto normal. Eu achava que podia ter um meio termo, e eu descobri depois, e no final do meu relato de parto, acho que vocês vão entender o porquê quem defende de fato o parto humanizado fala e critica esse médico e fala: o parto normal é uma opção, claro, é a primeira opção, mas a qualquer problema a gente vira uma cesárea, porque a gente tem que lutar muito, ainda, infelizmente, para conseguir um parto normal como a gente quer. Essa é a realidade. Há muitas desculpas que fazem com que você não confie, às vezes, se não tiver com uma equipe humanizada ou uma equipe que você confie muito, você nunca vai saber se de fato aquela cesárea foi bem indicada. Daí no meu 5º, 6º mês, eu sempre levando alguma informação nova para ele, e ele sempre acolhendo e topando o que eu levava, mas eu levava essa informação. A gente tinha conversado durante o pré-natal e era uma gestação super tranquila, e ele falou que poderia esperar o nascimento da Jill, minha filha, que já tinha nome,
até 41 semanas. Hoje, o que preconiza-se pela Organização Mundial de Saúde é que até 42, mas acho que a maioria dos médicos fica ali por volta de 41 mesmo. Então, eu estava com essa data limite, digamos, né, para nascer. Eu sei que na 36ª semana, eu fui a uma consulta pré-natal e ele fez o exame de toque. E eu estava com um dedo de dilatação. Para quem entende, o meu útero já estava, né, começando a ficar posicionado. E a minha barriga estava muito grande. Daí ele falou assim, olha, eu acho que em 2 semanas a sua filha nasce. Eu voltei para casa e falei, eu tenho que terminar algumas coisas, eu vou entrar em licença, maternidade já, para ficar um pouco mais tranquila, terminar de arrumar as coisas, porque no máximo 2 semanas a minha filha nasce. 37ª, ele pediu para eu retornar lá, 2 dedos de dilatação. Ele, olha, acho que 1 semana ela nasce. No meio da semana seguinte, saiu meu tampão. Tampão é uma parte mucosa que fica ali, enfim, no final do colo do útero, e ele faz como se fosse uma proteção. Quando sai, a mulher, a gestante, né, identifica, vai na calcinha, enfim, é como se fosse uma geleinha branca. O meu tinha saído uma boa parte. Ele falou assim, olha, possivelmente, depois que sai o tampão, 1 semana no máximo nasce. Na semana seguinte, eu fui de novo à consulta do pré-natal, 3 dedos de dilatação, com 38 semanas. Ele, olha, eu não sei o que tá acontecendo, mas já era possivelmente para você ter entrado em trabalho de parto. Seu tampão saiu, você tá com 3 dedos de dilatação, como que tá? Daí eu falei, olha, não tenho sentido nada, a não ser aquelas contrações que a gente chama de treinamento, mas o resto tava normal. E a minha barriga crescendo a cada dia, eu tava muito grande. E eu comecei a ficar preocupada, porque ele falava, eu não sei o porquê a sua filha não nasce. 39 semanas, fui novamente à consulta, ainda 3 dedos de dilatação. Ele novamente, olha, eu não fui viajar porque eu achei que já ia nascer, enfim. E começou a colocar, eu comecei a ficar preocupada de fato o que estava acontecendo, assim. Como eu estava em casa desde a 36ª, esperando ela nascer na semana seguinte, eu comecei a ficar muito nervosa, né? Muito preocupada, sozinha, daí eu comecei a fazer muita atividade física. Então eu caminhava todos os dias, eu moro no 16º andar, eu subia 16 andares para ver se acelerava o trabalho de parto. Com 39 semanas, na consulta novamente, ele pediu para eu começar a ir dia sim, dia não, fazer o exame, né, que é a cardiotocografia, em que avalia a condição do bebê. E numa ultrassonografia tinham identificado que a minha filha poderia ter próximo de 4 quilos. Só que nos ultrassons anteriores nunca tinha chegado mais de 3.200, 3.300. Então eu achei que poderia ser um erro, né, daquele pontual. E daí, com essa informação, ele falou assim, olha, possivelmente não vai dar para ser não vai dar para ser um parto normal, porque ela é muito grande para a sua estrutura. Eu lá tentando entrar em trabalho de parto e mais essa informação. Ele falou assim, vamos agendar uma cesárea ou vamos agendar uma indução. Eu queria muito entrar em trabalho de parto, né? Porque eu queria que a Dil viesse no momento dela. Era nem 40 semanas, eu não entendi o porquê que ele queria induzir. Ele queria com 40 semanas marcar a indução, sendo que lá atrás ele tinha falado que esperaria até 41 semanas. Data provável do parto seria 1º de setembro de 2017, que eram 40 semanas. Com 40 semanas eu fui à consulta e ele então tentou agendar para 2 dias depois a indução do parto, mas todos os exames estavam super bons da Gil. E aí eu não quis, e nessa fase eu quase troquei de médico, né? Porque eu fiquei numa tensão tão grande que eu não conseguia mais confiar o porquê ele estava me pressionando para fazer uma indução, sendo que eu tinha chegado ali na data provável do parto e, inclusive, ele tinha me dado um prazo anterior. Eu comecei a fazer acupuntura, que a partir de 40 semanas você pode fazer uma acupuntura que não foi indicada por ele, foi indicada pela minha doula e por outra equipe, e alguns exercícios que é possível fazer para estimular o trabalho de parto. Tinha até algumas contrações mais fortes, mas não chegava a entrar em trabalho de parto.
Eu sei que foram dias muito tensos, assim, até que ele agendou a indução. Nessa história que eu quis mudar de médico, meu marido não se sentiu confortável de mudar de médico com 40 semanas, né? Não sei se realmente seria uma boa escolha naquele momento, era tudo muito confuso, mas o fato é que a indução estava agendada para quarta-feira, 6 de setembro de 2017. Terça-feira, dia 5 de setembro de 2017, eu estava em casa, sentada, tomando café e a minha bolsa estourou. Foi a maior alegria, assim, que eu senti, porque eu consegui entrar em trabalho de parto. Parecia uma corrida, assim, porque eu tava lutando contra o tempo. E hoje eu entendo que eu nem precisava ainda estar lutando contra o tempo, porque eu tava dentro do prazo. E eu tava com uma tensão e uma pressão super desnecessária. Eu tinha feito um plano de parto. Quem é do parto humanizado tem algumas orientações dessas, tem um plano de parto em que você pode colocar claramente como você quer seu parto, quem você quer que esteja com você. Novamente a gente entra naquela, se é convênio, se é particular, se é SUS. No meu caso, eu tinha colocado no meu plano de parto que eu só queria que estivesse o meu marido, o meu médico e a doula, e ninguém mais na sala. Óbvio que na maternidade entravam enfermeiras de vez em quando, porque faz parte do protocolo, mas eram as únicas pessoas que eu queria. Eu queria ouvir uma trilha sonora específica de relaxamento, porque eu faço meditação e eu tinha aprendido uma técnica de alívio de dor para o trabalho de parto. Então, quando a minha bolsa estourou, eu fiquei tão feliz, eram 11 horas da manhã nessa terça-feira, e eu liguei pro meu médico, super feliz, eu falei, olha, vai nascer a Gil, a bolsa estourou. Uma hora depois eu já tava com contração perto de 8 em 8 minutos. A minha doula veio para casa, o meu marido ficou comigo, eu comi, e eu tentei ficar em casa mais tempo, só que as dores e as contrações foram ficando muito fortes. 1h da tarde, 1h30, eu fui pro hospital. Eu cheguei no hospital com 7 centímetros de dilatação. Na verdade, foi o meu médico que já estava lá, que me avaliou, mas o plantonista que estava lá virou pra mim e falou, vai ser fácil, parto vai ser normal, você já tá com 7, você tá andando, então vai ser tranquilo. Aquilo me encorajou, mas depois pensando nisso, eu achei meio delicada essa fala dele, assim, né? Porque você põe uma expectativa também ali na hora em você. Eu sei que na maternidade, já no pronto atendimento, eu tive que ficar fazendo o exame de vitalidade do bebê, que é a cardiotocografia, deitada, em trabalho de parto é muito ruim a posição deitada, que a dor é muito pior. Eu fiquei lá por uns 20 minutos com muita dor, já tava com 7 de dilatação. Depois que eu fiz esse exame, eu tava sozinha nesse momento, meu marido não podia ficar no PA comigo, eu subi pro quarto, a enfermeira da unidade de internação falou, você vai ter que fazer o exame. Eu falei, mas acabei de fazer lá embaixo. Não, mas aqui é outra coisa. Então, eu acho que é importante também isso para os hospitais, porque não faz sentido na mesma instituição, 15 minutos antes eu ter feito o mesmo exame e eu ter que ficar mais 20 minutos deitada naquela cama. E daí o meu médico chegou, depois de cerca de meia hora, chegou uma outra médica que eu nunca tinha visto, que seria a segunda cirurgiã. E eu não entendi por que a segunda cirurgiã já estava ali dentro do quarto, que eu tinha colocado no meu plano de parto, que só teria o meu médico e o meu marido e a doula. Eu tinha aprendido uma técnica de respiração em que durante todas as contrações eu fazia essa técnica e conseguia ficar aguentando a dor com a minha doula e tudo mais, e o médico totalmente à parte, assim. E naquele momento, eu lembro que eu tava em uma posição e depois de uma contração muito forte, com muita dor, eu abri o olho, assim, e ele tava parado, encostado na parede, assim, me olhando, junto com a segunda cirurgiã, e eu falei, tá tudo bem? E ele falou, tá, eu tô admirando o seu foco. E daí, naquele momento, eu falei, como que eu não escolhi a equipe alinhada com o que eu queria? Naquele momento, eu me preocupei ao seguinte ponto, assim, eu tinha que gerenciar o meu parto, uma coisa que estava fora do meu controle. E só ali eu tive certeza que o que eu tinha planejado não ia sair como eu queria. Porque ter a visão de um parto que não é um nascimento de um bebê,
simplesmente é você dar luz ao seu filho que você gestou por 9 meses e que você acredita que você tem o potencial de trazer ele ao mundo pelas tuas forças, pelo teu corpo, pode ser bobagem para muita gente, mas você acredita. E olhar para alguém que é o mestre ali, é o gerente de projeto, é quem está cuidando de tudo, e saber que ele não tem a mínima empatia pelo que você está sentindo e que está achando estranho essa conexão interior, fez eu perceber que eu estava sozinha e vendida às decisões dele. Eu percebi o quão importante e por isso que eu tô aqui, a gestante saber, entendendo o que ela quer, mesmo que seja uma cesárea agendada. Se você quer uma cesárea agendada, você não vai querer uma equipe que tenha 80% de parto normal humanizado, porque eles vão querer fazer seu parto normal humanizado. Mas que você esteja alinhado com o que você quer, porque senão você vai ser uma pessoa estranha naquele ambiente. E eu me senti assim. Os 2 cirurgiões me olhavam como se eu fosse uma pessoa de outro mundo. Foi exatamente assim que eu me senti. Basicamente, ficamos 2 grupos na sala de parto. Eu, a Doula e meu marido, e os 2 médicos. Eles me deram um prazo. Olha, vamos ver em 2 horas se evolui, porque a sua filha ainda está alta. Eu tinha um prazo. E eu preocupada porque eu tinha lido muito que se eu deixasse a adrenalina subir, né, esse hormônio poderia inibir a ocitocina, que é quem faz a contração acontecer e quem faz o trabalho de parto evoluir. Então eu tinha que me concentrar, mesmo estando pé da vida, com aqueles 2 que estavam ali parados, né, desalinhados com o que eu queria. Eu meditei muito, eu respirava muito e eu olhava para minha doula e para o meu marido, a gente vai conseguir. Eu tava com muita dor, eu pedi a banheira, fui pra banheira. É incrível, gente, mas quem for gestante e for ter essa possibilidade, diminui muito a dor do trabalho de parto. Eu ficaria ali por horas, assim. Eu não tinha tido nenhuma intervenção até o momento, nem ocitocina, que é um sorinho que coloca para acelerar o trabalho de parto, porque eu tava tendo evolução de trabalho de parto, tava tendo dilatação. O que acontecia era que minha bebê não descia. De tempos em tempos vinha uma enfermeira do hospital e analisava se estava tudo bem com a Dil, que óbvio, o principal ponto de tudo isso é o bebê estar bem. Estando ele bem, a gente vai, né, seguindo com o que a gente tem de vontade. Eu ouvia um bate-papo no celular do lado na sala de trabalho de parto, de questões legais, de alguém que tinha entrado. A própria equipe médica que estava me acompanhando, totalmente desconectada com o meu momento, discutindo no celular com outras, enfim, pessoas, questões, inclusive éticas de alguém. Eu lembro que foi um absurdo que eu ouvi aquilo, assim. Na banheira, ele falou, olha, a gente tem mais meia hora, eu preciso te avaliar. Eu tava com 9 para 10 de dilatação, mas a minha filha ainda alta. Não tinha descido, eu tava com muita dor, eu já iria pedir anestesia, depois que eu saí da água, tava a dor muito, muito, muito forte. E ele falou assim, olha, ela tá muito alta, posso pedir pra segunda cirurgiã avaliar? Eu achei completamente desnecessário, que foi aí um outro momento que, se eu confio no meu médico e ele sabe disso, jamais precisaria uma outra pessoa que eu nunca vi avaliar a altura do bebê. Aquilo foi para mim uma questão de para você ter certeza de que eu não tô inventando, eu vou pedir para uma outra pessoa que é da equipe te avaliar. Falaram naquele momento que ela viraria uma cesárea, porque inclusive ela estava muito alta, e falaram que a cardiotoco estava começando a ficar complicada, que é aquele exame da vitalidade. Óbvio que a partir do momento que falaram isso, que poderia haver qualquer risco, falei, vamos para cesárea e ponto, acabou. Eu nunca vou saber se de fato isso era verdade, né? Fomos para cesárea.
Eu até nesse momento eu lembro que eu falei, não, tudo bem, eu esqueci tudo, eu falei, daqui a pouco minha filha vai estar aqui comigo. Pra mim era importante que ela nascesse e viesse direto pro meu peito, que ela mamasse na primeira hora, que quando ela nascesse as luzes da sala estivessem, porque o bebê tá aqui 9 meses, no único ambiente que ele viveu, quentinho, úmido, ouvindo a batida do teu coração, e de repente alguém vai lá, abre, tira ele num monte de luz, num ambiente com ar-condicionado, frio. Para mim não fazia sentido ele nascer, ir lá fazer todos os exames, se estivesse tudo bem, se nascesse tudo bem, e não dá no colo ou pra mãe, que é a única pessoa que ele conhece a voz naquele momento. E eu fui indo pra sala de cesárea assim, olha, assim que ela nascer, passa ela por baixo do campo, né, por baixo daquele tecido, pra mim, ela vai vir pro meu colo. Se não fosse minha doula, eu fico pensando assim, o que teria, não teria sido respeitado de fato. Apaga a luz, ela foi lá e apagava a luz. Então assim, a hora que minha filha nasceu foi muito emocionante. Ela veio pro meu braço, e depois ela saiu logo, foi ser avaliada. Eu percebi que alguma coisa não estava indo bem. Eu chamava e falava, deixa ela comigo, porque eu quero amamentar. Daí falaram pra mim que a frequência cardíaca dela estava aumentada e que ela precisaria ficar em observação. Eu ouvi algumas coisas que eu estava num protocolo, que eu tinha perdido muito sangue. O meu marido saiu, minha filha foi levada pro berçário, e aí terminou a cirurgia. Um médico se despediu, um anestesista, e eu fui para a sala de recuperação pós-anestésica, que eu ficaria por 1 hora para depois ir pro quarto. Chegando lá na sala, eu olhei pro monitor cardíaco, né, e eu vi que a minha pressão estava 6/4. Chamei o pessoal da enfermagem e falei, olha, eu acho ou tá errado ou eu não tô bem. Tinha um relógio bem em cima, foram 15 minutos pro anestesista chegar e o meu médico já não tava mais lá. A minha pressão foi voltando ao normal e aí eu perguntava da minha filha, que eu queria minha filha, e ninguém sabia me responder. Espera um pouquinho, espera. De repente veio a pediatra e eu lá só preocupada com a minha filha, e eu falei, e aí, como ela tá? Ela falou, não, ela tá bem, eu só não trouxe ainda porque eu tava vendo outros bebês. Então assim, eu não sei, gente, mas pra mãe que acabou de ter bebê, a coisa mais importante do mundo é saber que seu filho tá bem. Alguém da sala cirúrgica falou que a frequência cardíaca dela estava aumentada, e ficam por 1 hora sem me dar notícias. E depois eu descobri que, de fato, não deixaram ela ficar comigo porque eu estava mal e não ela. Mentir também pra mãe, acho que não faz sentido nesse momento, porque a mãe, nesse momento, prefere morrer a ver seu filho mal. Eu falei, eu não saio da RPA sem ter minha filha comigo. E daí trouxeram minha filha. Depois deu, basicamente, assim, quase gritar e dar um vexame lá na sala de recuperação pós-anestésia. No dia seguinte, eu tava muito, muito mal, saiu um exame, descobriram que eu tinha perdido muito, muito mais sangue do que imaginavam. Daí meu médico, na verdade, veio me visitar. A minha filha nasceu na terça-noite, ele veio na manhã de quinta e falar que eu tinha tido uma hemorragia muito forte. Era madrugada, na verdade, que eu ia ter uma transfusão sanguínea. Eu quase tinha perdido o útero durante a cirurgia, não sabia de nada disso. Hoje não é tão sensível isso pra mim, mas eu lembro claramente o quanto eu fiquei fragilizada, porque daí eu fiquei no hospital até sábado, eu fiquei 2 dias sem visita médica, porque o meu médico falou que teve um problema e viajou, e depois da segunda cirurgia também estava viajando, e veio uma terceira pessoa me ver, uma pessoa que eu nunca tinha visto. Basicamente, eu não tive mais esse acompanhamento médico até sábado, então a pessoa que eu mais confiava foi uma coisa muito estranha, assim. Todos os principais, né, que poderiam estar comigo naquele momento, não ter estado. Graças a Deus tá tudo bem, minha filha tá ótima. O único recado que eu acho que vale a pena vocês pensarem muito, que é em relação a quem vocês querem que acompanhe o parto de vocês. Não adianta vocês acharem que vocês vão conseguir levar por um lado, por conta própria. Se não tiver com alguém que respeite a nossa vontade, que esteja alinhado e acredite naquilo, não vai conseguir ter o nosso tão sonhado parto. Primeiro lugar é o cuidado do nosso bebê, mas vale a pena a gente fazer valer os nossos sonhos e as nossas vontades no momento mais especial das nossas vidas. Boa sorte para as gestantes e que vocês estejam
bem acompanhadas. Um grande beijo, até a próxima e espero vocês aqui no Mãe Star na semana que vem. Até lá!